Pessoal, hoje eu vou falar sobre TOC. TOC, isso mesmo, transtorno obsessivo compulsivo. Mas eu vou falar sobre TOC de uma maneira diferente. Vocês já devem ter percebido que neste canal eu procuro trazer o debate de uma forma científica, mas pautado nas investigações da psicologia experimental, na análise do comportamento especificamente, considerando o processo evolutivo, a evolução, falando principalmente desses aspectos da filogênese, do peso que existe na evolução, e procuro considerar também os aspectos culturais, a dinâmica cultural que existe e que envolve, na verdade, também uma grande cadeia de variáveis que influenciam o comportamento humano. Hoje, especificamente, eu vou fazer essa explicação sobre o transtorno obsessivo compulsivo, associando o transtorno obsessivo compulsivo à ansiedade. Por quê? Porque, na verdade, a ansiedade é o processo que a gente classifica dentro do transtorno obsessivo compulsivo. Em outro momento, ou psicólogos de origem cognitiva, que não é o meu caso, eles podem falar assim, o TOC é um derivado da ansiedade. Na verdade, eu não chamaria a palavra derivado como se fosse a ansiedade e gerasse o TOC, porque aqui eu estaria falando que um processo mentalista, uma ocorrência comportamental gera um outro processo comportamental. E esse é um dos pontos que a gente não defende nos estudos científicos, porque nos experimentos um comportamento não produz diretamente um outro comportamento. O que na verdade acontece é uma situação ambiental que o organismo, por ser um processo interativo com o ambiente, precisa responder a essa situação ambiental. E isso desencadeia um processo em cadeia de comportamentos. Então, o sujeito gera ansiedade devido a um fator ambiental e o TOC, muitas vezes, o transtorno obsessivo compulsivo, são comportamentos que são instalados quase sempre por reforçadores negativos. Nas pesquisas que a gente tem feito, quase sempre está associado a reforçadores negativos e que são instalados em função desse processo ambiental. Então, ele parece ser divergente da ansiedade, mas o TOC, na verdade, faz parte do arcabouço da ansiedade. Está diferente o nome no CID-10, na Classificação Internacional de Doenças, mas está na mesma categoria dos transtornos fóbicos ansiosos. Do mesmo modo, também no DSM-5, que é o atual manual de doenças mentais que é utilizado, lá também vai se considerar o TOC muito conectado ao processo de ansiedade. Uma outra evidência que eu tenho para mostrar que nós estamos falando de um mesmo processo que pode ter a sua manifestação pública de uma maneira diferente é o tratamento medicamentoso. Isso mesmo, como eu durante o meu processo de formação sempre estudei muito as bases biológicas e trabalho na Universidade Federal dando aula, já ministrei várias vezes a disciplina psicofarmacologia. Um outro aspecto que eu posso trazer aqui é que o tratamento medicamentoso para quem apresenta os casos de TOC é o mesmo medicamento, são as mesmas medicações para quem apresenta problema de ansiedade. Exatamente, são anti-ansiolíticos, ou seja, são medicações que aumentam níveis de serotonina para gerar uma equilibração no sujeito e equilibrando também níveis de dopamina. Quase sempre dessa maneira, uma outra pessoa se vicia no famoso Rivotril, né? São benzodiazepínicos, mas observem que os médicos, quando fazem o receituário, eles colocam os benzodiazepínicos para serem tomados geralmente no período da noite, porque eles precisam que os sujeitos fiquem mais ativos durante o dia, e aí por isso eles usam algum inibidor de recaptação de serotonina, ou alguma outra coisa que ative os níveis dopaminérgicos, mas os medicamentos que irão gerar uma tranquilidade maior para dormir, que irão ativar o sistema GABAérgico. O sistema GABAérgico é o sistema do ácido gama-aminobutírico do cérebro e que é digamos assim, o sistema de maior relaxamento do sistema. Sempre que ele é ativado, ele gera relaxamento. As células nervosas têm receptores específicos para o GABA e muitas outras substâncias se anexam nesses receptores. É um dos receptores que tem uma maior variabilidade possível para receber outras enzimas ali e acionarem o processo. Então,
esse sistema de ativação GABAérgico pelos benzodiazepínicos, eles são quase sempre receitados pelos médicos já no período da noite. Eu estou falando isso aqui para vocês entenderem como, na verdade, o que as pessoas chamam de transtorno obsessivo compulsivo, ele não está desconectado, separado da ansiedade. E como a ansiedade, e vai aparecer um linkzinho aqui em cima para vocês entenderem, que eu já gravei um vídeo falando sobre a ansiedade tem contingências reais, concretas no ambiente. Tá aí o linkzinho, clica aí para você acessar isso e entender melhor o que eu estou falando. Veja, toda ansiedade é, na verdade, resultado de um processo condicional em que o sujeito tem uma expectativa de que no futuro algo muito ruim irá acontecer. Lógico que tem uma variabilidade enorme das possibilidades de como isso vai acontecer. Mas a ansiedade, diferente do medo natural, que o medo natural é de alguma coisa iminente, que está ali para acontecer no concreto. A ansiedade diferencia um pouco. Até os hormônios, o cortisol é mais abundante na ansiedade, a adrenalina não é na mesma medida que o medo, o pânico daquele momento. Tem umas pequenas variações aí, e essas variações elas ilustram como a ansiedade ela é muito mais duradoura. A ativação da amígdala para o medo, ela não consegue perdurar mais de 3 minutos, mais de 2 minutos. Os neurônios ali cansam de fazer essa ativação. Mas a ansiedade não, a ansiedade pode durar dias, pode durar mais de semana. Você pode morrer de ansiedade. Por quê? Porque ela, na verdade, é um medo mais moderado de um processo que vai acontecer no futuro. Isso prejudica o sono do sujeito, ele não consegue dormir. Por que não consegue dormir? Porque ele precisa estar em vigília para essa ameaça do futuro que vai acontecer. Ou seja, isso ativa essa ideia do homem primitivo que eu disse que trabalha aqui. Não imagine numa época das cavernas, um homem desses recebia a notícia que o grupo rival iria atacar eles quando eles estivessem dormindo. Então, esses caras não dormiam mais, ficavam ali no estado de alerta. Foi os organismos que se preparavam para isso, para não dormir, para ficar alerta sempre que havia um perigo iminente, que conseguiram garantir a sua sobrevivência. O problema é que quando ocorre isso, esses organismos ativam um estado que a gente chama de catabolismo, de alta energética. O metabolismo do sujeito, ele é feito de anabolismo, que é quando o organismo pega os fluxos e vai meio que guardando no lugar, recompondo, reestruturando, e de catabolismo, que é de alta energia, que ele vai pegar a energia que está guardada no organismo e vai liberar para poder ficar tudo ativo. Então é como se o organismo ficasse com o motor ligado. Imagine se o organismo ficar com o motor ligado 24 horas por dia o tempo todo. Então o desgaste vai ser muito maior. Por isso que as pessoas, quando estão ansiosas, quando assumem cargos que exigem muita ansiedade delas, estresse, o cortisol fica em alta o tempo todo. Veja que essas pessoas ficam com o cabelo branco mais rápido, essas pessoas envelhecem mais rápido, essas pessoas elas ficam com problemas de memória também, elas engordam, às vezes emagrecem demais. Por que isso acontece? Por um bendito do cortisol na corrente sanguínea ali constantemente. Então isso gera um desgaste muito maior, pode levar inclusive à morte ou a danos cerebrais muito sério, porque é como se o motor estivesse ligado o tempo todo numa linguagem simples para que você que está assistindo, que não é especialista da área, possa me entender. Então agora eu quero linkar essa problemática toda com o que nós estamos vivenciando, que é esse problema do coronavírus. Então muita gente, pelo que está sendo divulgado na mídia o tempo todo, está recebendo a notícia, olha, o vírus está aí, você vai pegar e muita gente vai morrer, não vai sobreviver. Então sugere uma expectativa de que o futuro pode não ser bom, de que o futuro pode ser muito ruim, pode ser muito negativo. Isso desperta exatamente os transtornos obsessivos compulsivos. E de que maneira esses transtornos vão sendo acionados? Olha, tem gente que, por exemplo, fez feira para passar os 30 dias e dentro de 10 dias já comeu tudo. Exagera ali naquele processo de comer. Tem gente que não parou de fazer sexo em casa, de se masturbar, de andar de um lado para o outro, de ficar pensando que vai morrer o tempo todo. Isso tudo são sintomas clássicos de toque. Olha, vou usar como exemplo paralelo para as pessoas entenderem melhor esse processo primitivo dos animais de zoológico. Vocês vão ver muitos animais de zoológico apresentando toque. Isso mesmo. Comportamentos que eles estereotipados, que a gente chama, são esses processos repetitivos. Estereotipias que não apareceriam no ambiente primitivo deles.
eles não ficariam andando de um lado para o outro, eles não ficariam com certas coceiras, com certas manias. O que eu quero destacar? Se animais selvagens, presos e que geram menos projeção de futuro, produzem esse grau de ansiedade quando estão presos, porque conseguem realizar esse processo analítico condicional de que, olha, o que aconteceu comigo não foi legal dentro dessas circunstâncias, então sempre que acionado algum pré-aversivo, quem for lá clicar no vídeo sobre ansiedade vai entender o que eu estou falando. Quando um pré-aversivo está presente, então essa ansiedade vai ser disparada novamente e os comportamentos de transtornos obsessivos, compulsivos irão reaparecer. Eu quero só destacar o que é que nós chamamos de obsessão e o que é que nós chamamos de compulsão. A obsessão é quando fica uma ideia se repetindo na cabeça do sujeito, quase sempre uma ideia de teor negativo, alguma coisa no sentido muito avassalador e que ele tem que fazer alguma coisa para se libertar daquilo ali. Então isso a gente chama de obsessão, como a ideia de bater na madeira para isolar, senão, se eu fizer tal coisa eu vou morrer. Tem gente já criando essa obsessão na ideia de sair de, se eu sair de casa eu morro. Não é bem assim. Sair de casa com os cuidados também que deve ser tomado. Morrer todo mundo vai, não pelo vírus necessariamente, espero que ninguém morra em função do vírus, mas vai morrer porque é o ciclo natural da vida, mas enquanto não morremos temos que viver. Um dia a gente morre, mas todos os outros dias a gente vive, e é nesse aspecto que a gente deve focar. Então veja, as obsessões, assim como as compulsões, são formadas a partir de reforçadores negativos, e aí depois vocês vão pesquisar sobre o que é reforçamento negativo, para entenderem melhor, a evitação nesse caso aí de alguma coisa que os afeta. E as compulsões, eu gostaria de explicar agora as compulsões, que na verdade não são comportamentos privados, né? As compulsões, elas não são pensamentos, ideias que o sujeito tem. As compulsões são comportamentos públicos que o sujeito emite de maneira repetitiva. Isso mesmo. Não é tique nervoso, que o tique nervoso tem uma diferença. O tique nervoso, ele quase sempre é um indicativo ou de algum dano neurológico, ou de algum traço biológico, genético, de alguma característica. Um exemplo bem simples, desde o meu bisavô que nós temos uma mania, e que eu me vigio muito para não fazer os vídeos executando esse processo, mas há, desde o meu bisavô, um hábito de coçar a cabeça dessa maneira. Meu pai tem esse mesmo hábito, ele coça, lógico que em momentos em que a coisa fica mais turbulenta, esse comportamento aparece com mais frequência. Isso aparece em mim também, em certa medida, eu consigo equilibrar, mas sempre que alguma coisa fica mais transtornada, esse comportamento vai aparecer mais. Esse comportamento aparece nos meus filhos, eu tenho 8 filhos, e esse comportamento já é observado nos 4 filhos homens, e em uma das meninas, pelo menos, já pude observar isso claramente aparecendo. Então, nesse caso, não é um comportamento que a gente chama compulsivo, mas é uma espécie de tique, né? O tique, quase sempre, ele indica um processo neurológico estruturado. Pode ser um sinal de algum trauma neurológico, quando eu falo trauma neurológico, algum acidente físico, ou pode ser algum sinal de algum traço biológico específico, né? Algum ponto, alguma característica. As pessoas confundem o tique com mania. Uma das diferenças é que o tique, o sujeito não tem um controle voluntário na maior parte dos casos, principalmente os tiques, que são indicativos de danos neurológicos, né? Os tiques indicativos de danos neurológicos, o sujeito não tem um controle voluntário. E aí eu poderia dizer, então esse hábito de coçar, o senhor não tem um certo controle voluntário? Sim. Mas por quê? Porque ele não foi desenvolvido. Você vê um bebezinho que eu tenho em casa, que ele não tem 1 ano de vida, ele já apresenta o comportamento, mesmo que não tivesse essa relação comigo. Eu tenho um filho mais velho que não cresceu no primeiro momento comigo e apresentava o mesmo comportamento. Então, é muito não ligado à aprendizagem, muito ligado ao processo filogenético, ou ligado a um dano físico real na área neurológica. Por isso que os tics também são utilizados como formas de identificar danos mais severos nessa estrutura. Então eu estou colocando isso apenas para que o leigo consiga diferenciar um pouco o tique da mania, né? Que a gente vai colocar a mania quase sempre como uma compulsão. É um comportamento repetitivo, isola, tem que bater na madeira, isso aqui é plástico, mas né? Isola, né? Vou bater em alguma madeira ali para poder
não criar problema, né? Senão se eu não bater não vai ter problema, eu não posso fazer tal. Então isso é uma, eu vou olhar se a porta está fechada o tempo todo, eu tenho que tomar banho porque senão eu me contamino, tenho que fazer tal coisa, porque então essas ideias muito rígidas assim que se repetem. A ideia é a obsessão, mas a ação que o sujeito executa, aí na linguagem técnica a gente chama isso de compulsão. Então veja, os animais de zoológicos, é muito comum que eles apresentem essas compulsões também, né? Então, a gente visualiza hábitos em animais engaiolados, animais presos nos zoológicos, que não são visualizados em animais que estão no seu ambiente natural. Por quê? Porque no ambiente natural é um ambiente não estressor, que o organismo pode extravasar, na verdade, as ações dele de outra maneira. Lógico que um outro comportamento estereotipado pode ser visualizado em animais de bando, que estão nos níveis mais inferiores da hierarquia. A esses animais é como se eles estivessem uma espécie de gaiola do grupo social, né? É tão desconfortável aquilo que ele pode apresentar estereotipias também, mas é muito mais frequente, muito mais comum em animais de gaiola. Então você que está nessa quarentena aí, se sentindo engaiolado, se sentindo preso, eu peço principalmente que comece agora a estimular também coisas boas, produtivas, porque se a gente não estimula coisas negativas, a gente não aciona os gatilhos da ansiedade. Então é importante você procurar um profissional técnico que entenda sobre o assunto para lhe orientar melhor nessa situação, que ele vai fazer um mapa com você, seja ele da cognitiva comportamental, seja ele um analista do comportamento. Nesse caso, tanto a cognitiva comportamental como os analistas do comportamento são muito bons para fazerem essa análise. Por quê? Porque eles vão fazer um mapa de das ideias que você está, dos processos ambientais, as situações que acionam essas ideias e vão estimular você para que você ou não entre em contato com isso agora, ou se entrar em contato com isso, dá um direcionamento diferente ao processo. Essa é basicamente a orientação que eu tenho para dar nesse momento. Procurem viver de maneira saudável, de maneira que tenham cuidado com o processo, mas saibam que ficar preso em casa, ficar detido num espaço curto, não é o processo natural do ser humano. Então, assim como os animais de zoológicos, nós vamos também apresentar problemas, porque nós estamos aí muito mais para encararmos os problemas fora do que ficarmos engaiolados e aprisionados dentro de casa. Então, não se surpreendam se amanhã aumentar muito o número de suicídios, os problemas de depressão, os problemas crônicos de ansiedade em decorrência desse aprisionamento social. Um abraço e continue seguindo a gente. Vamos lá.